Antes de falarmos sobre a parametrização, vamos lembrar alguns conceitos importantes da mineração. Primeiro vamos começar a definir o que são os minérios metálicos. São aqueles minérios cujo valor é diretamente proporcional à variável de interesse, por exemplo, o cobre, o ouro e outros similares. Nesses minérios o fornecimento de minério mais rico gera mais receita. A alimentação da usina pode variar na qualidade. Outros tipos de minérios são os minérios industriais. São aqueles minérios comercializados segundo especificações de qualidade ou requerem controle de teor na alimentação da usina, por exemplo, minério de ferro, manganês, calcário para cimento, fosfato, etc. O fornecimento de minério mais rico que a especificação não gera mais receita. O fornecimento de minério mais pobre que a especificação gera multa ou problemas na usina. A alimentação na usina deve ter qualidade constante. Blendagem é uma mistura de minérios ricos e pobres com o objetivo de se obter um produto dentro das especificações de qualidade. A principal vantagem: garantia de uniformidade dos produtos segundo as especificações. E maximização das reservas através do aproveitamento de minérios pobres. Teor médio e teor de corte. Teor médio é a média ponderada dos teores do minério produzido. Teor de corte é o limite inferior ou superior dos teores do minério produzido. Para se adequar o teor médio à especificação, altera-se o teor de corte. Parametrização. Parametrização é a ferramenta que relaciona as variáveis teor médio, teor de corte e recursos. Na prática é utilizada para determinar qual teor de corte resulta em um teor médio dentro da especificação. A parametrização, quando ela é de apenas uma variável, pode ser feita até em planilha do Excel. É bem simples. Basta pegar o arquivo de blocos e ordenar segundo o teor que a gente quer parametrizar. E ali a gente vai pesquisando os teores médios à medida que vai alterando o teor de corte. É bastante simples, mas quando a gente está utilizando mais de uma variável para parametrização, esse processo que é simples pode se tornar moroso e demorado. Porque ele é feito por tentativa e erro. E, quando você tem mais de uma variável, o ajuste de uma variável interfere na outra, então muitas vezes você consegue acertar uma variável, mas a outra, estando fora do desejado, quando você vai mexer no teor de corte da outra, ela interfere na primeira que já estava certa, ajustada. Então, nesse caso a GeoPic tem esse recurso de fazer o processo de parametrização multivariável por looping de tentativas. Então o programa, muito rapidamente, vai fazendo a simulação da variação do teor de corte nas variáveis de interesse. E vai ajustando esses teores de corte até atingir o ponto que se deseja. Para rodar a parametrização multivariável, a primeira tela é essa aqui, onde preenchemos os campos. O arquivo input pode ser o .csv ou .dat, no caso aqui selecionamos o CSV. Nos parâmetros vamos indicar uma tolerância em percentagem. Foi indicado 1%. E o tempo limite, porque se o programa está em looping e demorar demais para convergir em um resultado, a gente pode estabelecer um tempo limite que o programa após esse tempo para e mostra os resultados que conseguimos obter até esse ponto. Aqui na parte de baixo nós temos o projeto, o folder do projeto, o arquivo que vai ser usado, que seria o arquivo de teores. A daemon CSV. Podemos confinar o processamento entre duas superfícies, uma de topo e outra de bottom. E aqui o nome do arquivo de saída que o programa vai gerar. Então nós vamos para a definição de ORI-type. Aqui nós estamos definindo apenas uma ORI-type, que é a ORI-type A, e nesse ORI-type A ele pode a litologia A e a litologia B. A nossa meta para o teor de ferro é 55, obviamente o cut-off é inferior. Ou seja, a gente vai considerar tudo acima do cut-off para obter a meta que a gente quer. A meta é teor médio. Depois a alumina, que é a outra variável que a gente quer parametrizar. O target dela, a meta é 1.4, e o cut-off é superior. Feito isso, a gente vem aqui e aciona o programa. Ele vai ter loopings como falei, aqui ele está no primeiro looping. Demora um pouquinho, e vamos já analisar os resultados, porque eu já tenho esse programa rodado. Então a gente não precisa ficar esperando aqui. O principal arquivo de saída é o param_summary, que tem a data e o horário. Esse arquivo aqui mostra toda a evolução do programa. Então aqui a gente tem a data, o horário, o folder onde foi feita a parametrização, a superfície inicial e a superfície final que confinam o banco de dados entre essas duas superfícies, as variáveis que a gente tem no arquivo.
a tolerância que a gente adotou e o tempo limite de 15 minutos. Aqui temos hora e type. Que é o que a gente parametrizou. E a gente estava com um target de 55 e o programa determinou um teor de corte inferior de 48.704. O resultado que ele obteve foi 54.998. Ou seja, praticamente 55. E a outra variável que é a alumina, o target era 1.4 e o teor de corte superior foi 4.54, e essa atingiu 1.4 redondo. O ARI-Type 2 ele não tinha meta, então consta aqui, mas não tem nenhuma importância nesse caso. Uma outra coisa interessante de observar sobre a parametrização multivariável é que às vezes você não consegue atingir a meta certinho. Porque fica impossível por causa do relacionamento entre as variáveis parametrizadas. Outra coisa, quando você faz uma parametrização você deve fazer sempre a parametrização dos blocos que você pretende lavrar. Então, se você tem uma cava, por exemplo, a primeira parametrização você faz da cava. E na segunda parametrização você já faz dentro da cava. E assim sucessivamente. Porque só os blocos que vão participar são aqueles que estão dentro da última cava que foi rodada.